Qual é o seu maior inimigo? Seriam as adversidades, as lutas, os problemas, perseguições? Ou seria preocupação, ansiedade, medo? Qual é o seu maior inimigo? O inimigo interno ou o inimigo externo? Veja, preocupação, ansiedade e medo são três irmãos que andam juntos, andam colados um no outro. Preocupação está conectada com a ansiedade, que está conectada com o medo. Tá? Agora, qual realmente é o meu maior inimigo, o interno ou o externo? As circunstâncias que estão à minha volta ou como eu percebo e reajo diante delas? Qual é a minha maior fraqueza? Né? Se o meu maior inimigo são as adversidades da vida, eu me torno escravo da ansiedade, da preocupação e do medo. Mas se eu percebo o meu maior perigo e inimigo na ansiedade e na preocupação, então eu posso resistir a ela e ter mais energia, força e lucidez para superar as adversidades e as lutas da vida comum, da vida do dia a dia que nós todos passamos. Então, quem é o seu maior inimigo? Se você está vendo errado, você está se tornando escravo da ansiedade, da preocupação e do medo. Mas se você está enxergando bem que o seu maior inimigo está do lado de dentro, veja, aí a história é totalmente diferente. Olha, as adversidades são um sistema divino para nos curar, nos dar crescimento, nos transformar, nos corrigir, tirar de caminhos ruins. Tá? As lutas na vida, as tribulações, não vêm para nos destruir. Elas não vêm para nos punir. É a nossa reação imediata. Fala, não, eu fiz algo errado, Deus esqueceu de mim, me abandonou. Esse negócio vai me destruir, a gente entra em desespero. Né? É uma atitude normal, né, dessa insegurança que brota dentro de nós. Mas, pelo contrário, veja, as adversidades são um ato divino de amor e crescimento, de um pai que ama, trabalha no crescimento e desenvolvimento do seu filho, o seu filho amado, os seus filhos amados. Tá? É um estímulo a desistir do controle e aprender a confiar. A gente fica demais no controle, tentando controlar tudo, e as dificuldades vêm e, de alguma forma, elas nos cansam tanto que a gente desiste. Não aguento mais, não quero, abro mão do controle. Né? É uma coisa maravilhosa quando alguém abre mão do controle e aprende a confiar, aprende a entender que, olha, não vale a pena viver com esse controle todo. O controle está muito associado, casado com ansiedade, preocupação demais. Para aliviar o problema, eu tento ter tudo sob controle, achando que se tudo estiver bem controlado, por dentro eu vou estar bem. Isso é um engano, é uma crença errada que não funciona. Queridos, adversidades, tribulações, lutas são lapidadores silenciosos na nossa vida. Eles vão nos lapidando, vão nos transformando, vão nos aperfeiçoando, vão nos dando beleza, graça. São coisas para o nosso crescimento e proveito, não para a nossa destruição e desespero. Tribulações são usadas para avanço e fortalecimento. Tá? Ela precisa deixar de ser um gatilho para preocupação e frustração. Se você mudar a sua percepção sobre a adversidade, se você ressignificar as lutas e tribulações na tua vida, perseguições, ameaças, o que for, você vai mudar a sua percepção. Isso vai te dar um gatilho, não de preocupação e de frustração, mas um sentimento de naturalidade, um sentimento do cuidado, do amor de Deus, para que a gente permaneça firme e continue crescendo, e não despencando, desesperados, angustiados, frustrados. Não é para isso. Então, mudando esse significado, tá, da adversidade, muita coisa muda na nossa vida. Porque, veja, não mudando, nós temos uma evolução da ansiedade e preocupação. Talvez você seja alguém que esteja sofrendo demais com isso. Olha, a ansiedade nos domina. Nós nos tornamos escravos dela. A gente fica ansioso para resolver problemas que estão nos preocupando, né? E logo depois vem outro problema. E a minha mente começa a aprender a viver ansiosa e preocupada com muitas coisas. A gente resolve um problema, abaixa um pouquinho a ansiedade, vem outro problema e tal, daqui a pouco os problemas se acumulam
Aí eu começo a ficar sempre ansioso, e nesse estado eu começo a treinar a minha mente. Você treina a sua mente a ficar ansiosa e preocupada. É uma sensação de que você, se você não fizer nada, mesmo que não tenha problema nenhum, você começa a buscar problemas para ficar preocupado, para ficar ansioso. Em vez de resolver sem ansiedade e preocupação, você só sabe resolver dominado por ansiedade e preocupação. É como se fosse a tua mola de motivação, né? Você se empodera, você pensa que está se empoderando para resolver o problema. Na realidade, você está se desgastando, se fragilizando. E eu vou explicar aqui por quê. Tá? Chega um momento em que está tudo bem e você fica buscando alguma coisa com uma sensação de que se eu não fizer nada, alguma coisa muito ruim vai acontecer. Então eu preciso procurar um problema, eu preciso encontrar alguma coisa para trabalhar naquilo e correr atrás daquilo, e ficar ansioso e preocupado com aquilo, porque senão vai acontecer algo de muito ruim. Isso se chama TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Tudo me deixa ansioso, toda hora eu fico preocupado com alguma coisa, né? E a TAG atinge grande parte da população mundial. Tá? Talvez em níveis diferentes ela atinge mais da metade da população mundial. Tá? O excesso de informação contribui demais nesse processo. É muita mídia, informação daqui e de lá. Antigamente era só a televisão, a mídia oficial, agora você tem tantos acessos à informação, não confia aqui, confia naquele. Alguns partem para a teoria da conspiração e ficam com isso tudo, excesso de informação, e a mente tentando acompanhar isso daí, a mente fica acelerada e fica mais ansiosa. Informação demais gera ansiedade, assim como sonhos demais, correr atrás de muitas coisas, estabelecer alvos exagerados demais, em prazos curtos demais, a gente fica ansioso, fica angustiado, né? Já conquistou o seu 1 milhão ou 10 milhões até os 30 anos, você vai conseguir, né? E essas crenças vão tomando conta das pessoas e gerando esse estresse crônico, essa TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, né? Tudo me deixa ansioso, né? E isso gera uma produção excessiva de cortisol no corpo. Eu vou gastar um tempinho aqui falando um pouquinho sobre esse cortisol. Cortisol é um hormônio natural produzido pelas glândulas suprarrenais. Tá? Os benefícios do cortisol são vários. Tá? Ele atua na regulação do metabolismo, fornecendo energia para o corpo. Ele prepara o corpo para situações de luta ou fuga, né? O cortisol aumenta e você fica ligado para fugir ou lutar diante de algum perigo extremo. Tá? Ele fortalece seu sistema imunológico, possui uma atividade até anti-inflamatória importante. Ele auxilia na regulação da pressão arterial, fortalecendo a musculatura do coração, inclusive. Ele atua, surpreenda-se com isso, na regulação do humor e do ciclo sono-vigília. Quer dizer, durante o dia o cortisol tem que ter um nível um pouco mais alto, e à noite, quando vai escurecendo, o cortisol baixa para você ir se preparando para o sono, né? Você precisa estudar, o cortisol te ajuda a ficar ligado, a não dormir, né? A se aprofundar sem apagar de sono ali. Tá? Ele tem até uma função importante no desenvolvimento do feto, né? E na resistência à dor. Veja, por outro lado, contudo, entretanto, o excesso de cortisol, tá, que é causado, dentre outras coisas, pelo estresse crônico, né, a vida dominada por ansiedade e preocupação, a gente vai liberando, né, cortisol, e ele causa vários problemas, né, como hipertensão, diabetes, obesidade abdominal, tá com barriguinha e tal, diminui seu estresse, vai diminuir um pouco essa barriga também, né, não esquecendo a questão de dieta, nutricionista, comida, é outra história, né? Fraqueza muscular e mais ansiedade e depressão. Ela amplia as questões de ansiedade e depressão com o excesso de cortisol no organismo. Por que ela amplia? Veja, a situação de preocupação, de perigo, estou preocupado, estou ansioso, estou com medo, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Gera um certo taquicardia em nós.
E junto com isso vem uma aceleração da respiração. A gente perde aquela respiração profunda e tal, né? E perdendo isso daí, você acaba, no processo de respiração, você acaba aumentando ou gerando um excesso de CO2, tá? E esse excesso de CO2, gás carbônico, ele, ao invés de ser expelido, ele vai aumentando, e isso nos deixa um ambiente mais ácido, que é um ambiente propício para doenças, né? A acidez no organismo é uma causadora, é um ambiente saudável, propício para a doença e não para a saúde, né? E diminui, então, gera uma certa escassez de oxigênio. O oxigênio em nós traz um ambiente alcalino, né, que é mais saudável, ele nos protege mais, não é um ambiente bom para doenças, tá, no nosso corpo. Com esse processo de excesso de CO2, o córtex frontal fica menos oxigenado. Tá? A gente não está trazendo oxigênio suficiente e não está eliminando CO2 adequadamente. Então, o córtex frontal, essa região aqui da frente do cérebro, dentre outras, ela fica menos oxigenada. Isso reduz parte das funções do córtex frontal, que são planejamento, clareza de ideias, lucidez, criatividade, raciocínio lógico, uma noção mais clara de causa e consequência, dentre várias outras coisas. Então, essas atividades ou competências que nós temos, elas ficam reduzidas, elas ficam limitadas. Então, diante das situações lutas, a gente, esse movimento todo de taquicardia, respiração acelerada, mais gás carbônico, menos oxigênio, maior acidez no corpo, e o córtex perdendo suas habilidades, suas competências, ou reduzindo significativamente, o que acontece? Você fica mais incapaz de entender o que você está vivendo, de lidar bem com aquilo, de encontrar as melhores soluções, porque o seu raciocínio, a sua clareza, né, não estão a 100, né? Elas estão debilitadas. Então nós ficamos mais frágeis, ficamos mais sensíveis a uma confusão mental típica da ansiedade, do medo, da preocupação, porque estamos lidando com problemas imaginários frequentemente. O problema está no futuro, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Quer dizer, o que pode acontecer? O que vai acontecer? Eu tenho que fazer alguma coisa. E fica naquela ansiedade, e a coisa vai piorando, né? A síndrome do pânico o transtorno de pânico, né? Uma coisa muito pesada, né? E a pessoa fica nesse estado, num estado extremo disso que a gente está falando, tá? E aí eu venho com a seguinte pergunta, quer dizer, a ansiedade e a preocupação nos fragilizam e nos tornam impotentes diante dos problemas e adversidades da vida. Então, o maior inimigo não são as adversidades da vida. O maior inimigo nosso é a ansiedade e preocupação. O maior inimigo não está nas circunstâncias, não está no ambiente externo, ele está no ambiente interno. Está aqui, ó, está aqui, está dentro de nós, né? E eu te faço uma outra pergunta. A vida está no presente ou no futuro? A preocupação, já fala, né? Pré-ocupação. Você está se ocupando antecipadamente. Tá? Ela me prende ao futuro. Ela me afasta do presente. Ficar preso no futuro me tira a oportunidade de viver e agir no presente, no tempo que se chama aqui e agora. A preocupação é um ladrão que entra sem pedir licença. Ela ganha espaço crescente na sua mente e rouba a sua paz, rouba o seu presente, ela te tira do aqui e agora e rouba também a sua fé, porque ela te insere dúvidas, ela te insere inseguranças em relação a viver na paz de Deus, em viver sem ansiedade, sem inquietações, ela te gera dúvidas, te gera insegurança, né? Veja, a fé, ela atua no presente, pelo agir e confiar, pelo confiar e agir. A confiança nos leva à ação, e a ação de fé nos leva a confiar mais, tá? Só que não conseguindo entrar bem nessa situação e sempre vivendo muito no futuro, amarrado a preocupações, ansiedades e medos das coisas que podem, vão ou talvez nunca venham a acontecer,
o que acontece? Conscientemente e inconscientemente, nós começamos a crer num Deus chamado controle. Se eu puder manter tudo sob controle, estarei protegido contra meu maior inimigo, o inimigo externo. As adversidades, as tribulações, as lutas. Eu entendo que meu maior inimigo é o externo. E eu crio um Deus que me protege dele, é o controle. Então, em vez de eu entender que o meu maior inimigo é o interno, e se eu administrar os meus pensamentos, as minhas crenças, minhas convicções adequadamente, atuar pela fé, né, eu não vou cair nessa armadilha, né, mas não trabalhando nesse sentido, eu crio um novo Deus, que não é o Deus verdadeiro, é o controle. Então, se eu puder manter tudo sob controle, o que eu preciso de uma energia enorme, gasto preocupações e ansiedades extremas em cima disso, né? E vivo aterrorizado por elas. Se eu puder manter o controle, o meu maior inimigo que está do lado de fora não vai me tocar. Isso é uma ilusão. Você vai se destruir cada vez mais, tá? Essa é uma crença ruim que causa muitos estragos na vida da pessoa e nos seus relacionamentos. Vários danos aos relacionamentos. A tentativa de controlar o incontrolável. Nós não temos poder sobre tudo que acontece nas nossas vidas. Não dá. Não dá para viver angustiado, tentando controlar tudo. O controle é uma ilusão. O controle é uma ilusão. Guarda isso. E nos leva a mais estresse, mais cansaço, mais desmotivação, perda de energia e muitos danos aos relacionamentos, como acabamos de dizer. Vejam, nós perdemos foco, perdemos clareza, perdemos energia, perdemos efetividade nas ações e na nossa qualidade de vida. Quando estamos dominados pelo inimigo interior, que é o estresse, é a ansiedade, é a preocupação, preocupações demais, você precisa ser livre disso. Tá? O estado emocional adequado, um estado emocional bom, você está convicto, não vale a pena viver ansioso, preocupado e tal. Você conclui isso não é para dar um tiro na cabeça, é para dar um tiro na ansiedade, para dar um tiro na preocupação. Esquece, não vale a pena viver assim. É melhor que o pior aconteça do que eu viva a vida inteira desse estado emocional. Angustiado, tentando controlar tudo, prejudicando relacionamentos, tá? com o cérebro sem enxergar as coisas com a clareza, sem eu viver todo o meu potencial de vida, todo o meu potencial de desempenho, de eficácia em ações. Veja, eu perco minha eficácia até de resolver os problemas adequadamente. Então vamos lá, olha só, né, essa situação. O estado emocional ruim nos leva a resultados muito ruins. A fé é um estado ativo e não passivo. Ela combate e evita o fracasso. A fé deve ser atuante. Atue contra o inimigo interno, que é a preocupação, a ansiedade, o medo. Atue contra esse. Esse é o teu maior inimigo, e não as lutas que aparecem na sua vida. Perseguições, pessoas, não é nada disso. Tá? É óbvio que quando a gente fala de inimigo, o diabo é aquele que vai estar lá te estimulando a querer controlar tudo, a querer fugir da luta, não pela fé, né? Fugir dos problemas, não pela fé, mas pelo controle, não pela confiança em Deus, mas confiança no Deus controle, tá? E se exaurindo, se desgastando, fragilizando, se enchendo de dúvidas e perdendo a lucidez, a clareza, como nós já explicamos antes que acontece, né, com o excesso de cortisol no organismo. Tá? A palavra de Deus diz assim, Mateus 6,34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. Isso não quer dizer que não é para a gente fazer planejamento, não é para a gente se organizar, né? Não, mas é para fazer tudo isso sem ansiedade, sem preocupação, sem desespero. Aprenda a gerar resultados por motivações saudáveis e não por medo. A motivação não pode ser a preocupação, a ansiedade, a angústia, um pensamento de um futuro terrível que pode acontecer se eu não controlar tudo agora. É horrível isso aí. É uma distorção da realidade.
Tá? Filipenses 4, 6 e 7 também diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Você tem que trabalhar, você tem que fazer, mas não trabalha com ansiedade, trabalha com motivação, querendo gerar fruto, crescer, desenvolver, né? Trazer coisas boas para a tua vida, a tua família, curta aquele momento, viva bem aquele momento, não angústia, dor, peso, cargas, fardos. O fardo de Jesus é leve, a carga é leve, o seu fardo é suave. Tá? E a paz de Deus, mas em tudo pela oração e súplica com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Esse é o caminho. Tá? As dúvidas, elas desativam a fé, tiram a atividade da fé. As dúvidas e preocupações nos levam ao medo, o medo nos paralisa. As dúvidas nos jogam para o futuro. E a gente sai do presente, a gente deixa de viver o aqui e agora. A gente vive com um pensamento no futuro, no que pode acontecer. Estragamos um tempo precioso de vida, perdemos esse tempo, porque a nossa cabeça está lá em outro lugar, ou está no futuro, não está no aqui e agora. Eu deixo de usufruir coisas boas na minha vida e deixo de ter as melhores ações no tempo presente. O pior é isso. Deixo de ter clareza e lucidez, né, num estado emocional saudável para gerar os melhores resultados. A vida não precisa ser controlada. A vida pode ser confiada em Deus. Não precisa ser controlada, ela pode ser confiada. Encontre esse caminho. Ele está aí nas tuas mãos, dentro de você. Segue esse caminho. A mente ociosa não trabalha com capacidade máxima e não ouve a voz de Deus. Não percebe o sopro do Espírito Santo no nosso homem interior. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, se você foca demais em desejos, sonhos fora do plano divino, e fica preocupado demais, ansioso, angustiado demais, gente, isso só traz frustração, ansiedade e angústias. Tira a tua qualidade de vida, rouba a tua paz. A entrega aos planos de Deus é uma entrega à boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Ela nos leva à paz, a uma mente mais leve, uma mente mais produtiva, tua vida gera mais resultados e mais frutos com essa mente leve e maior satisfação de viver. Contentamento, como o apóstolo Paulo disse, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, em abundância, em escassez, em qualquer situação, aprendi a viver contente. Viver no reino é fé, entrega e presença de Deus. É abrir mão do controle e ser livre do medo. É colocar o foco, o tesouro e busca nos propósitos de Deus, de Jesus para nós. Livre dos medos do amanhã, agindo no presente em confiança e entrega. Com a mente liberta do medo, nós ganhamos clareza, leveza e propósito. Deus te abençoe abundantemente, te dê plena convicção desta mensagem, desta palavra. Entenda quem é realmente o seu maior inimigo, tá? O externo ou o interno? Mudando essa percepção, entendendo que a adversidade está ao teu favor, preocupação, ansiedade e medo estão contra você. Você vai conseguir se posicionar melhor, ter melhores resultados, mais qualidade de vida, a tua fé vai sair fortalecida. E eu quero te dizer uma coisa, você está projetando no Senhor um futuro melhor para a tua vida, para a tua existência. Deus te abençoe abundantemente e te dê toda a compreensão dessa palavra e te dê uma qualidade de vida que vale a pena ser vivida. Talvez a vida que você tem vivido não esteja valendo tanto a pena. Isso não é por causa das circunstâncias, isso é por causa de como você as vê e do seu inimigo interno de preocupação, medo e ansiedade. Deus te abençoe, um forte abraço, fiquem na paz.